Pessoal, então aqui é o seguinte, a gente vai fazer esse exercício aqui, um exercício exemplo. Isso aqui, a gente vai começar hoje com um exercício assim, bem besta, bem tranquilo, bem basicão, tá? Eu coloquei transformação de tensão, é porque oficialmente é isso que a gente vai fazer aqui, tá? Oficialmente, esse é o nome oficial do conteúdo que a gente está vendo agora, que é meio que um pré-requisito para a gente entrar em transformação, em teoria de fase. Essa transformação de tensão, bom, antes disso, vamos ver aqui nosso exercício, olha lá. Determine a tensão principal para o eixo da figura abaixo, está aqui. Considere que ele possui um raio de 0,5 centímetros, certo? Eu tenho um eixo gastado na parede, ele tem aqui uma força de compressão da ordem de 15 kN. Eu tenho um momento torsor, ou seja, ele tem um torque de 32,5 Nm. Tá? E aí eu quero que vocês determinem o que? As tensões principais, beleza? Isso aqui é um problema aí bem trivial. E aí entendam, quando eu falo transformação de tensão, é o que? Eu vou pegar uma tensão do tipo σx, σy, σz, tal, x, qualquer coisa, e eu vou transformar isso aqui para tensões do tipo σ1, σ2 e σ3, tá? Isso aqui quando eu falar transformação de tensão, é isso que eu vou fazer, ou seja, eu vou pegar ali uma quantidade grande de tensões em x, y, z e vou sintetizar em 3 tensões normais principais, beleza? Para que a gente faz isso? Para que a gente faz isso aqui? Para dimensionar. Hã? Dimensionar. O quê? Do sigma x, sigma y, sigma z. Eu vou fazer isso para dimensionar o sigma x? Não. Aí tá vendo? Vocês estavam conversando? Aí vocês vão patinar isso aqui. Em homenagem a vocês aí que estavam conversando, eu vou passar a questão na prova, beleza? Que isso, senhor? É claro. Lembrando. Então, qual que é o esquema aqui? O babado todo aqui é o que? A gente vai fazer transformação de tensão. Que negócio é esse? Toda peça minha, quando eu estou analisando, eu vou ter lá tensões e eu dou um nome para ela, sigma x, sigma y, tal xy, tal zx, sei lá. Eu posso ter ali pelo menos 9 tensões diferentes. E aí a transformação de tensão significa o quê? Eu vou pegar essas tensões que estão nomeadas com uma coordenada cartesiana e vou transformar ela em uma normal principal, que necessariamente vai ser sigma 1, sigma 2 ou sigma 3. Beleza? Tecnicamente existe ainda a transformação para tensão de cisalhamento principal. Aí eu vou ter o tal 1, tal 2, tal 3. Mas sinceramente isso aí é muito pouco usado. O mais usado é o sigma 1, sigma 2, sigma 3, que são normais principais. Beleza? O capítulo que a gente está estudando, ele fala transformação de tensões, é um nome oficial, um nome bonitinho, tá? Que é mais ou menos aquela teoria que a gente viu na aula passada. A história toda é o seguinte: quando eu tenho uma peça e eu faço cortes imaginários dela para poder estudar as tensões que eu tenho ali, eu posso ter até 9 tensões diferentes. Sigma x, sigma y, sigma z, tal xy, tal xz, tal yx, tal yz, tal zx, tal zy. Ou seja, deu um total aí de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tensões possíveis, tá? Em casos mais realistas, eu posso ter até as 9 tensões ao mesmo tempo. E todas elas serem diferentes. Qual que é o problema? Trabalhar com 9 tensões ao mesmo tempo é bem complexo, é bem chato. Tem um peso, tem um custo matemático muito alto. Então, essa transformação de tensão é uma malandragem, vamos assim dizer, que a gente faz, em que eu vou transformar essas tensões, essas 9 tensões, eu vou meio que encontrar 3 que sejam as principais e vou trabalhar só com aquelas 3, tá? Lembrando que, via de regra, essas 3 aqui, elas necessariamente são ortogonais entre si, beleza? E a ideia aqui, grosso modo, assim, é mais ou menos isso, tá? Só para talvez entender melhor o que eu quero dizer com transformação de tensão. Vocês lembram que muitas vezes a
A gente tem, por exemplo, um ponto que tem um vetor horizontal, um vetor vertical, e aí a gente não pode fazer o quê? Aquele esqueminha que eu acho um vetor resultante. Não é assim? A gente não pode fazer essa brincadeira? É mais ou menos o que a gente vai fazer. A diferença é que a gente não vai fazer isso no plano, a gente vai fazer isso virtualmente no espaço, entendeu? Beleza? Tá. Aham. Posso continuar? Tá bom. Então, olha só. Qual que é o esquema aqui? É aquela velha história que a gente estava fazendo, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui nesse cantinho do quadro os passos a passos que a gente vai fazer aqui, pode ser? Para meio que orientar um pouco a história, né? Então vamos dizer o seguinte, vamos falar de etapas, né? Primeira etapa é o que? A análise do sistema, né? Ou seja, analisar. A gente analisou. O segundo caso é o seguinte, a tensão. Vocês lembram que a gente comentou que o princípio, tensão é um conceito naturalmente o que? Interno da peça que eu estou analisando. Não faz sentido nenhum eu pegar o eixo e falar que eu estou aplicando uma tensão tal nele. Não, você está aplicando uma força, você está aplicando um momento. E isso vai gerar uma tensão interna dentro dele, beleza? Então, por que é que eu gosto muito de forçar essa situação? Porque veja só, a tensão ela é um conceito que acontece dentro da peça, não é? Então, naturalmente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que cortar a peça. Cortar aqui entre aspas, né? Mas vamos dizer o quê? Seria um cortar a peça imaginário. E eu ainda estenderia aqui o que? No meu ponto de interesse, tá? E aí entendam, não, tomem cuidado, muito cuidado. Se eu coloco esse pontinho verde aqui, a tensão nele vai ter um valor. Se eu coloco esse pontinho aqui, ele pode ter outro valor, tá? E aí, só para deixar esse exercício emocionante, eu quero que vocês tenham a seguinte percepção. Eu tenho o ponto A e eu tenho o ponto B. E eu vou meio que trabalhar com os dois pontos em paralelo para vocês prestarem atenção e perceberem o que? Tensão que eu tenho no ponto A é diferente da tensão que eu tenho no ponto B. Ou seja, se eu mudar o ponto de interesse, vai dar diferença no resultado final? Vai, tá? Então tá aí um ponto aí de muita atenção, beleza? Bom, então o segundo passo é fazer um corte na peça, né? Ou seja, tá aqui o meu eixo, naturalmente eu vou fazer o que? Uma cisão aqui e vou pegar o lado que me interessa. Posso pegar esse lado, posso pegar esse lado. Qual lado eu vou pegar? Vai ficar melhor para mim. Posso pegar esse lado? Posso. E eu vou pegar ele porque ele vai ser mais fácil para a gente trabalhar. Ah, não, mas eu quero pegar esse. Pode? Pode, não tem problema nenhum. Só que, antes de você pegar ele, você tem que lembrar que existem reações aqui, ó, na minha parede. Ou seja, antes de cortar, calcula as reações que eu tenho aqui na parede, corta, e se você escolher esse lado, você vai ter que levar aquelas reações junto. Beleza? Para simplificar, já visto que o meu foco aqui não é a mecânica dos sólidos, o meu foco aqui é outro, eu vou pegar essa lateral de cá. Por quê? Porque os esforços que eu preciso já estão aqui. Beleza? Mas, via de regra, qualquer lado que eu pegar tem que dar a mesma coisa para o mesmo ponto. Então, se eu estiver falando, meu interesse aqui agora é o ponto A, independente de pegar esse lado da peça, a tensão no ponto A tem que ser igual. Beleza? Legal. Então, dando andamento nesse corte, eu vou ter o quê? Exagerando aqui um pouco, né, no meu eixo, eu tenho mais ou menos isso. Tenho aqui sendo aplicado uma carga de 15 kN e um torque nesse sentido aqui, ó, torque igual T1. Vou chamar isso aqui de F1, T1 igual a 32,5 Nm. O que acontece toda vez que eu faço um corte? Uma consequência disso aqui. Vamos chamar aqui, ó, de 2A. Eu tenho que os esforços
internos, né? Quando eu falo aqui de sócios internos, eu estou falando de quem? Normal, cortante, fletor, torsor. Lembra disso? Toda vez que eu corto uma peça, podem, não necessariamente que vai, mas podem surgir o quê? Um esforço normal, uma força cortante, um momento fletor e um momento torsor. Beleza? São as 4 possibilidades que eu tenho. E aí, qual que é o próximo passo que eu aplico? Determinar os sócios internos, não é isso? Certo, gente? Sim. E o que é que eu preciso para poder fazer isso aqui? Condição básica do equilíbrio. Qual que é a condição básica do equilíbrio? Isso, olha lá. Somatório das minhas forças horizontais tem que ser igual a 0. Para fins do somatório, eu vou considerar todo mundo que está indo para lá como positivo. Nesse caso aqui, eu vou ter o quê? 15 kN mais a normal igual a 0. São as únicas forças horizontais que eu tenho, né? E aí, naturalmente, eu tenho que a normal é menos 15 kN. Informação importante. Mesma coisa, ó, somatório das forças verticais igual a 0. Para cima eu vou considerar positivo. Vou ter o quê? Menos V igual a 0. Ótimo. Ou seja, minha cortante vale 0. Mesma coisa de não ter. Agora, eu tenho somatório dos momentos fletores igual a 0. E eu quero, para fins de somatório, todo mundo rodando no sentido horário positivo. O que eu vou ter? Menos M igual a 0. Mais uma vez, eu tenho outro esforço aqui que não vai estar presente na minha situação. Agora, eu tenho o somatório dos torques, ou dos momentos torsores, né? Igual a 0. Todo mundo que estiver rodando para lá é positivo. Então, eu tenho que aqui T1, que é 32,5 Newton metro, né? Vou até colocar o valor direto, não tem problema de pôr. Então, eu tenho aqui, ó, 32,5 Newton metro menos T, que foi o torque lá dentro da minha seção igual a 0. Portanto, meu torque T vale 32,5 Newton metro. Não, positivo. Beleza? Até aí tá tranquilo? Ou seja, o que eu fiz aqui? Imaginei o corte, encontrei as possíveis tensões, os possíveis esforços, calculei o valor deles. Com isso, eu vi que eu não vou ter nem cortante nem fletor para esse caso. Pessoal, estava na cara que não ia ter. Precisa fazer isso aqui? Não. Eu estou fazendo isso aqui por quê? Para ficar evidente que eu estou aplicando aqui a condição de equilíbrio para todos os casos, beleza? Mas é óbvio que no caso desse aqui eu não teria nem cortante nem fletor. Posso ter esse tempo? Claro que posso. Beleza? Ou não? Agora, o próximo passo aqui seria o quê? Determinar as tensões. Beleza? Aqui, o que acontece? Há que se tomar um cuidado muito grande nesse passo. Porque muitas vezes o pessoal esquece um detalhe muito importante. Aqui eu tenho o ponto A e aqui eu tenho o ponto B. O ponto A está na extremidade do meu eixo, o ponto B está passando pelo centroide, beleza? Então aqui, ó, só para indicar, o ponto B passa no centroide, o ponto A está na extremidade do eixo, todos os dois pontos estão no plano do corte de interesse, beleza? Certo? Legal. Então agora, veja só, eu tenho uma tensão normal e eu tenho uma tensão de torção para calcular. Só que antes de sair calculando, então vamos riscar aqui o item 4. Vamos colocar um outro passo primeiro aqui para facilitar para vocês. É o quê? Definir o sistema de coordenada. Aqui agora é importante a gente fazer isso aqui. E eu vou deixar como 5 determinar as tensões, tá?
determinar um sistema de coordenada importante. Porque, gente, vamos lá. X, Y, Z, o X é sempre horizontal? Não, o X vai estar na posição que você quiser. O Y está na posição que você quiser. O que importa no final do dia é o quê? Que o X, o Y e o Z sejam ortogonais entre si. Isso é uma regra, eles têm que ser ortogonais. Agora, se ele está para o lado, se ele está para cima, se ele está na diagonal, isso não importa. O que importa é que eles sejam ortogonais. E, naturalmente, o que a gente vai fazer aqui agora é importante que a gente defina. Nesse exercício, nesse caso, X e Y está assim e assado. E eu vou respeitar isso durante todo o exercício. Beleza? Conselho: nunca se furtem desse passo de definir o sistema de coordenada. Por quê? Se você não define um bom sistema de coordenada, a chance de você se perder na nomenclatura aqui é gigante, tá? E mais uma vez, se o X está para lá ou está para cá, isso é uma mera convenção que vai estar o quê? Íntima de cada um. Realmente não importa se está para lá ou para cá. O que importa é, deixa escrito para você não se perder para onde o X vai, beleza? Nesse caso aqui, podemos assumir que o X está dessa forma, o Y dessa forma, e naturalmente o Z vai estar o quê? Indo para cá, mas o Z não importa, porque esse exercício aqui ele vai ficar de uma maneira ou de outra restrita no plano, beleza? Podemos trabalhar com X e Y daqui a jeito? Z naturalmente está entrando e saindo do quadro, beleza? Legal. Então olha só, vamos analisar aqui agora a tensão normal, certo? Eu tenho ponto A, ponto B, tensão normal é essa força aqui, naturalmente essa tensão vai estar sendo aplicada desse jeito, certo? Essa tensão ela vai estar aplicada no sentido de qual eixo? X. Ou seja, olha só, eu tenho o meu eixo, eu tenho aqui o meu plano de corte, eu tenho aqui uma força N e aqui eu tenho uma área transversal, correto? Olha, se o X está para lá e eu sei que uma tensão normal é uma tensão do tipo sigma, que ela diz que a sigma é o que? É normal sobre área. Ora, como essa força normal está alinhada, está no sentido do eixo X, leia-se, o plano de corte está perpendicular ao eixo X, essa tensão aqui vai ser uma tensão do tipo sigma X. E ela vai ser quanto? A minha normal, que é menos 15 kN dividido pela área do meu eixo. Esse eixo é circular, raio 0,5 centímetros, certo? Logo, a área de seção circular é o que mesmo? Pi ao quadrado ou pi r ao quadrado, né? Pi ao quadrado sobre 4 ou pi r ao quadrado. Cara, eu tenho raio, então eu posso simplesmente colocar o quê? Pi que multiplica 5 milímetros ao quadrado, 5 ao quadrado vezes milímetro ao quadrado. Ou posso deixar dessa forma então? Então, 5 ao quadrado, milímetro ao quadrado. Legal? Newton por milímetro quadrado, a gente sabe que é a mesma coisa que megapascal, né? Então, eu posso falar que essa tensão vai valer quanto? Faz essa conta aí para mim. Menos 15 dividido por 25 pi. Vai. Então, na verdade, é 15 mil, né? Dividido por 25 pi. Tem o K ali, não se esqueçam do K. Menos 190,98 que? MPa. Beleza? Deixa isso anotado aqui. Pergunta: tem diferença do ponto A e do ponto B? Nesse caso, não. Exatamente. Por que nesse caso não? Porque essa tensão está sendo aplicada naquela área. Todo ponto que tiver naquela área, entendeu? Nesse caso aqui, essa tensão σx, na verdade, ela vai estar em toda essa área aqui. Beleza? Aqui tem uma situação que é o seguinte, né, pessoal? A gente estranhou, né? Pô, mas tem um negativo, vai dar negativo mesmo? Vai. O que esse negativo significa? Unicamente que eu desenhei o vetor ao contrário.
que eu vou fazer? Sinceramente, nada. Vou continuar levando o sinal de negativo. Não caiam na armadilha de inverter o desenho do vetor. A chance de vocês se confundirem, se perderem no exercício é muito grande. Até pode. Tipo assim, então ao invés de desenhar ele para cá, eu desenho ele para cá e aí eu transtroco o sinal. Posso fazer isso? Pode. Eu não aconselho, porque você vai se perder. É muito fácil de se perder. Eu particularmente aconselho fazer o quê? Deu negativo? Deu. Beleza. Continua desenhando do jeito que você estava desenhando, a seta apontando para o mesmo lado e leva o sinal de negativo. Tá bom? E sim, tomem cuidado, porque sinal negativo e positivo, daqui a pouco ali no passo 6, vai dar diferença. Tá? Vai dar diferença. Então, respeitem sinais, tomem cuidado com isso aqui. Você ia falar? Porque veja bem, nesse caso eu tenho o ponto B aqui e eu tenho o ponto A aqui. Você concorda que os vetores da minha tensão estão todos passando pelos mesmos dois pontos de forma bem homogênea? Onde que vai dar X, eles não fazem diferença. Temos que analisar caso a caso, porque isso aqui é uma tensão normal. Se aqui fosse uma tensão de cisalhamento, se fosse uma tensão de flexão, não poderia afirmar o mesmo. Então, há de se ter cuidado. Há de se ter um cuidado. Dica, sempre desenho. Sempre desenho, tá? Se essa aqui é uma tensão do tipo sigma, ela é perpendicular à área. A área minha de interesse, ela está aqui, ó. Os vetores estão perpendiculares. Teve diferença do ponto A para o ponto B? Não. Agora, olha o que vai acontecer quando eu fizer o tal. Vocês vão ver que vai dar uma diferença bem gritante, tá? Então, aqui agora, se eu fizer a outra tensão, eu vou ter mais ou menos o quê? O mesmo eixo, certo? Só que agora, veja só, eu estou analisando o torque T, que é igual a 32,5, né? 32,5 Nm. Aqui há um pequeno detalhe. Qual que é esse detalhe? O eixo é redondo, naturalmente. Eu tenho aqui em cima o ponto A, ou seja, está aqui meu ponto A, está aqui meu ponto B, ok? E esse torque, ele, rigorosamente falando, ele não dá a sensação, no caso que ele está girando para cá, de ter uma força fazendo isso aqui com o meu eixo? E se ele faz isso aqui embaixo faz isso aqui, e aí naturalmente, quando eu desenho os meus vetores de tensão, eles vão fazer uma figura mais ou menos daquele jeito ali. E aí como que eu calculo essa tensão? Olha, as forças estão o quê? Tangentes no meu plano de corte, no meu plano de interesse. Então é uma tensão do tipo sigma. Desculpa, uma tensão do tipo tal, né? É tudo tensão, isso aqui muda. E como ali é uma tensão de torção, eu tenho T vezes o raio dividido pelo J. Nesse caso aqui, o J é meu momento de inércia polar, para esse caso vai ser o quê? Π sobre 2 raio a quarta? Porque é maciço, se fosse vazado, eu... Sim, conforme a seção transversal. Nesse caso aqui, se eu não estou enganado, é Π sobre 2 raio a quarta, não é? Quem que lembra disso aí? É Π sobre 2 raio a quarta mesmo, tá? Raio a quarta. Isso aqui é o quê? É o momento de inércia, ó. Momento de inércia polar para eixo maciço. Eixo circular maciço, né? Porque eu também posso ter um eixo quadrado maciço. Então, isso ali, esse J, ele depende da geometria da sua peça, tá? Vamos resolver esse negócio aqui então. E aí é que agora, olha só, eu tenho que tomar cuidado com uma pegada aqui, que é o quê? Exatamente esse valor aqui. O que esse valor ali quer me dizer? Ele está me dizendo justamente o quê? A distância do centroide até o ponto de interesse.
Então, veja só, se eu estiver calculando a tensão para o ponto A, aí veja bem, qual o nome que essa tensão vai ser? O plano de corte, a perpendicular do meu plano de corte é x, não é? Então vai ser tal x, beleza? Os vetores de força, eles estão na direção do y ou do z? Do z. O jeito que eu desenhei seria do z, mas eu vou pôr o y, ou posso pôr o z, tanto faz. Não vai dar diferença, vou pôr z. Então olha só, tal tal xz do ponto A. Olha só, é o meu torque de 32,5 Nm vezes. Qual que é a distância do centroide até o ponto A? É o próprio raio. Então vou deixar o R aqui e vou dividir por π sobre 2 raio a quarta. Disso eu consigo tirar um raio aqui, esse aqui fica ao cubo, correto? E aí isso aqui vai ficar o quê? 2 que multiplica 32,5 Nm sobre π que multiplica 5 ao quadrado, 5 ao cubo, 5 ao cubo vezes milímetro ao quadrado vezes milímetro. Certo? Vocês concordam que eu pus milímetro ao quadrado e milímetro é a mesma coisa de milímetro ao cubo, não é? Mas por que eu pus separado assim? Para facilitar a vida de vocês, para um detalhe. Eu tenho metro e tenho milímetro, então eu tenho que fazer uma continha aqui, não tem? Que continha que eu vou fazer aqui? 1000 milímetros é a mesma coisa que 1 metro. E eu preciso fazer isso para cortar essas unidades aqui. Tá? E ao mesmo tempo, essa daqui se transforma em megapascal. Legal? Então, o meu tal x, y por ponto A vai valer quanto? 165,52 o quê? Megapascal. Agora, vamos fazer a mesma coisa para o ponto B? Olha só, a minha tensão xz por ponto B vai ser quanto? O torque vezes a distância do ponto B para o centroide, qual que é? 0. Ou seja, a minha tensão xz por ponto B ela é igual a 0. Perceberam que a gente tem que tomar cuidado e por isso que eu recomendo sempre que a gente desenhe? Porque se eu estiver analisando esse cálculo todo para o ponto A, eu vou ter um cenário, para o ponto B eu vou ter outro cenário diferente. Não adianta pensar que é igual porque não é. Ok? Então até agora olha só que legal, eu fiz o que? Eu identifiquei as tensões em X, Y e Z. Tem mais algum esforço que justifica mais alguma tensão além dessas? Não, nesse caso. Em outros casos, eu ainda poderia ter mais uma força de tração que me daria mais um sigma x. E aí o que eu vou fazer? Vou somar todo mundo. Entendeu? Tudo que for sigma x, você vai somando. Tudo que for tal xz, você vai somando. E por aí vai. O que é que tem? É do ponto B e do ponto A. Por que ficou assim? Muito bem. Na fórmula dessa tensão, tem tensão igual à distância do centroide até o ponto de interesse pelo momento inércia polar. Olha aqui na figura, qual que é a distância do centroide até o ponto B? Ele está no centroide. Então, como o ponto B, nesse caso, ele está no centroide, calcular a tensão no centroide vai dar o quê? Inevitavelmente vai dar 0. Não. Aí é conversão de unidade. Ao cubo.
Cada um com o seu gosto. Se você acha melhor fazer desse jeito, faz desse jeito. O resultado tem que dar o mesmo. E vocês têm que saber converter em unidade. Tanto faz. Bom, então olha só. Determinei as minhas tensões e agora eu vou fazer quem? Eu vou fazer o sexto passo, que é determinar as tensões principais. Como aqui eu claramente estou trabalhando no estado plano, eu posso tranquilamente trabalhar o quê? Com essa relação aqui, ó. O sigma 1 e o sigma 2 vai ser quem? O sigma x mais o sigma y sobre 2 mais ou menos raiz de sigma x menos sigma y sobre 2 ao quadrado mais tal xy ao quadrado. Fecha a raiz. Só calcular agora. Então, como que vai ficar isso aqui? Olha lá. Sigma 1 vai ser, sigma x deu quanto? Menos 190, né? Menos 190, eu não vou ficar pondo as unidades não, tá? Tá tudo em megapascal, beleza? Então, ó, menos 190, menos 191, vai. Ninguém vai brigar por causa disso aqui. Menos 191, quanto que é sigma y? Zero. Eu não tenho, então mais nada, né? Dividido por 2 mais raiz de parênteses menos 191 menos 0 dividido por 2 ao quadrado mais 165,5 ao quadrado. Quanto que deu aqui o sigma 1? E o sigma 2 é a mesma coisa, né? Só que agora é 191 sobre 2, ao invés de menos é mais, raiz de menos 191 sobre 2 ao quadrado mais 165,5 ao quadrado. Quanto que deu meu sigma 2? Qual? Você achou quanto? 286,6. Não, mas tá errado. E o sigma 2? Esse que eu não coloquei negativo. Dá 95,57. Agora dá. 95,57. Então, 95,57. E esse aqui dá os 286,6 MPa, correto? E o sigma 3? Quanto que vale o sigma 3 nesse caso? Não, isso aí. Só muda o sinal. Mas ele vai ficar negativo? Não. Não. 286. Vai, obrigado. Tô ligado? Vai, eu sei, calma, gente. Menos 286. Desculpa aí, vai. E o sigma 3, quanto que vale? Vale 0. Por que que vale 0? Porque eu estou no estado plano, tá? Então nunca se esqueçam, ó. No estado plano, eu sempre tenho que ter pelo menos um sigma igual a 0. E agora, o que que eu faço? Nada, acabou, ó. Isso aqui e isso aqui são as respostas que eu estava esperando. Acabou o exercício. Agora, com toda sinceridade, isso é difícil? Fazendo os professores não.